É bem diferente dos furinhos que aparecem no corpo feminino e não causam dano nenhum à nossa saúde. A celulite infecciosa é uma doença grave. Você já ouviu falar? A Gisele, telespectadora nossa, me mandou um WhatsApp pedindo pra gente falar sobre esse assunto porque a mãe dela tá com celulite infecciosa nas mãos. E eu convidei o Dr. Rafael Garani, que é dermatologista, para tirar todas as nossas dúvidas. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Fer. Boa tarde, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Fazia tempo que você não vinha, né, doutor? Férias, né, janeiro? Verdade. E o Brasil também só funciona depois do carnaval, né? Exatamente. Doutor, essa celulite infecciosa, o que é? Na verdade, ela é uma infecção que ocorre no tecido da pele. Ou seja, todas aquelas áreas, mãos, pés, região da face, aonde nós temos pele, você tem um processo infeccioso, muitas vezes de origem bacteriana. Então, tem alguma predisposição? É genético? Qual que é a causa? Então, isso aí que você falou é muito importante, esse aspecto abordado, porque muitas vezes aquela micose não tratada na unha das mãos, entre os dedos dos pés, uma espinha na face, aquele machucado, aquele ralado que você fez, a criança brincando, ela é a porta de entrada para o início dessa infecção. Não acredito, doutor. A gente está vendo algumas fotos aí. Essas fotos que a gente está vendo, isso é celulite infecciosa? Exatamente. É a área mais comum acometida, que são os membros inferiores. Provavelmente esse paciente ou ele teve alguma ferida no pé, no dorso do pé, ou uma micose entre os dedos, né? Mostrando a região posterior da coxa, que fica uma pele vermelha, quente, aquela pele que a gente fala que está com febre, né? Esquenta, fica quente. Muito, são os sinais inflamatórios, né? Tem até algumas fotos que a gente viu, doutor, aí com bolhas aí, ó. Exatamente, ela pode causar bolhas. Exatamente, a gente fala que existe a forma da celulite ou da erisipela bolhosa. E a ferida também. Exatamente. Aquela lá tinha bolha e tinha ferida também. Exatamente, porque Meu muitas Deus. vezes a ferida era a porta de entrada onde você tinha aquela parte aberta e a bactéria penetrou por ali. Entendi. E o que faz, doutor? Porque às vezes é um machucado que a gente nem tem ideia que pode entrar a bactéria ali. O que a gente tem que fazer para essa bactéria não entrar? Exatamente. Após um machucado inicial, todo paciente é importante que ele seja avaliado, porque muitas vezes quais riscos que ele tem além da celulite? Ele pode adquirir um tétano. Às vezes quando você fura o pé, criança gosta de brincar em construção, jogar bola no terreno baldio. Então são vários cuidados que a gente tem. Então, ao primeiro sinal de corte ou machucado, a criança, os pais, devem inicialmente lavar com água e sabão, retirar se tiver algum corpo estranho e comparecer a uma consulta médica. Isso é para machucadinho e machucadão? Exatamente, porque você pode ter ali a presença de um corpo estranho. Às vezes fica um caco de vidro, fica um pedacinho de um ferro, que daí se torna... Toda infecção grave se começa com uma infecção simples. E aquela perna ali, para chegar naquela vermelhidão que tá, é rápida a celulite infecciosa? Porque tá ali a feridinha. De repente, no dia seguinte, ela já dobrou de tamanho? Não, como é que é? Geralmente esse paciente começa a ter geralmente a evolução são 3 a 4 dias. Muitas vezes o paciente começa, inicialmente ele não tem febre, mas ele passa a ter uma dor no corpo, um mal-estar, passa a se alimentar menos. Entendi. E os pacientes de mais risco são aqueles que muitas vezes estão fazendo um tratamento oncológico, na vigência de quimioterapia, é um paciente diabético, então aquele familiar seu que tem diabetes, sempre que tem que estar olhando a sola, a planta dos pés, porque ali pode ter uma infecção inicial. Entendi. Doutor, é contagiosa essa celulite infecciosa? Na verdade, ela é uma infecção que você não passa para outro indivíduo, mas você pode ter essa celulite inicial na sua pele e ela cometeu outros órgãos, né? Por isso que a gente fala que eu estava lendo sobre a celulite infecciosa e diz que é uma doença grave. Ela pode comprometer órgãos. Com certeza. Então, muitas vezes os pacientes que têm essa doença que não são tratadas no início, eles necessitam internação. Tem pacientes que até com casos graves de uma celulite avançada têm que ser internados em UTI. Meu Deus! Doutor, e pode causar sequelas? Muitas vezes esse paciente, o que acontece? Como ele tem uma alteração nas pernas, por exemplo, tem um diabetes, ele passa a ter um retorno venoso deficiente, passa a ter um caso de um grau de varizes, e ele tendo uma infecção e muitas vezes não sendo bem tratada, por exemplo, uma micose que não trata no pé, ele pode ter isso com frequência. Então a principal sequela é essa, ele ter episódios de celulite de repetição.
Entendi. E daí não tem cura definitiva? Então, a abordagem, isso é importante a gente mencionar. Além de ser um tratamento multidisciplinar, contando com dermatologista, com infectologista, com cirurgião vascular, nós temos que muitas vezes trabalhar a causa desse paciente. Então, se ele tem uma micose, vamos tratá-la. Se ele tem uma insuficiência venosa, que a gente fala uma varizes extensa, tem que ser também tratado adequadamente. Então, nós temos que tratar a causa para poder remover a consequência que é a celulite. E doutor, como é que faz o diagnóstico, uma vez que o paciente chega para você já com a bactéria lá? Como é que você sabe que o diagnóstico a gente fala que é um diagnóstico clínico, né? Então você tem que fazer uma boa anamnese, ou seja, ter uma boa história do paciente, ver se ele teve alguma história de trauma, alguma infecção prévia e examinar o órgão, seja, por exemplo, o braço, seja, por exemplo, as pernas, examinar bem entre os dedos, examinar as unhas, fazer um exame físico completo. E acompanhado isso, o paciente vai ter sintomas de dor, mal-estar, febre, diminuição do apetite, mal-estar. Você falou, doutor, que acomete mais os membros inferiores, mas no início da entrevista você falou também a questão da espinha, uma espinha que a pessoa espreme. A gente tem até uma foto aí de uma moça que você vai me falar se isso é uma celulite infecciosa, que a gente viu na internet como sendo celulite infecciosa. Isso aí é aquele caso parecido que a gente falou de um caso de alguns pacientes. Inicialmente, essa paciente ela tinha uma lesão infectada no rosto, na testa, como você pode ver. Olha isso, doutor, ela formou Exatamente. O rosto dela. Isso, ela evoluiu para uma segunda etapa, que nós chamamos abscesso. O que é abscesso? É uma coleção de pus na pele. E, posteriormente, evoluiu para uma celulite de face. Então, realmente, a paciente ele começa com uma lesão inicial, muitas vezes ele cutuca e passa a ter aquele vermelhão. Então, todo paciente que tiver uma lesão, tiver dúvida, tiver febre, mal-estar, uma consulta será fundamental para fazer o tratamento adequado. Com certeza. E às vezes acha, tá ficando vermelhinho, mas é porque eu cutuquei. Aí já está desenvolvendo a celulite infecciosa e nem sabe, né? Está no processo inicial, que daí pode ter essa complicação, como o caso dessa paciente, que com certeza, pelo grau de celulite, teve que ficar internada muitos dias tomando antibiótico na veia. Meu Deus, celulite infecciosa, essa eu não tinha ouvido falar ainda. Doutor Rafael, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui pra gente. Obrigado, mais uma vez. Gostei de estar presente, espero voltar em breve. Obrigada, doutor, obrigada mesmo.